passagens do livro do Charles Lyell em discussões com o comandante do HMS Beagle, que era o almirante Fitzroy, que por ser um membro da Sociedade Britânica de Ciências, tinha uma formação dogmática bastante forte. Então, Darwin, no sopé da Cordilheira dos Andes, encontra alguns fósseis marinhos com uma posição altimétrica muito acima do nível do mar e mostra, em certo momento, por descrições biográficas, fósseis marinhos numa altitude tão grande, em termos altimétricos, pelo menos, pensando em termos de disposição dos continentes atual. E o Fitzroy diz que isso é uma evidência do dilúvio. E aí o Darwin coloca as primeiras evidências relacionadas à elevação da crosta dos continentes, na crosta terrestre, em função de fenômenos de tectônica, de soerguimento de áreas de rochas sedimentares que em uma escala de tempo geológico, datada em milhões de anos, quer dizer, além da percepção da mente humana para a época, ele tentou expor que as rochas se mexiam por fenômenos geológicos e que a Terra tinha dinâmica interna. E que os fósseis estavam ali justamente para isso, para corroborar, para comprovar o fato da evolução no sentido de uma ou milhares de séries de organismos que tinham mudanças morfológicas em uma linha de tempo. O problema é que, historicamente falando, o homem teve uma certa dificuldade em fazer uma sintonia fina em termos de datação absoluta de quanto e quão era espalhada, vamos dizer assim, essa escala do tempo. Vieram as perguntas clássicas a Terra tem quantos milhões de anos? A vida surgiu há quantos milhões de anos? Na época, se distribuía ao longo dos anos das gerações das primeiras tribos de Israel, por exemplo, ou ela era datada, por exemplo, de uma escala genealógica a uma escala inimaginável para uma vida humana, datada por aparelhos hoje da geologia moderna, como o espectrofotômetro de massa, que é capaz de dar uma datação absoluta, através do tempo de meia-vida, de amostras minerais ou de componentes minerais de rochas sedimentares. Então, de uma certa forma, a paleontologia ela tem um destaque não só histórico no estudo ou do próprio entendimento da evolução, mas ela até hoje é um dos mais fortes paradigmas que sustentam e que corroboram o processo evolutivo. Alguns fatos interessantes, como a própria zoologia atualística, que sustenta, ou pelo menos que ao longo de toda a Idade Áurea da história natural, onde os animais e as plantas eram diagnosticados morfologicamente de uma forma extremamente atualística, desconsiderando as espécies extintas. Um exemplo clássico, cansado de falar em sala de aula, é a questão de como eu diagnostico uma ave, por exemplo. Quer dizer, ter bico, pena e sangue quente. Mas trabalhos extremamente recentes, a maioria deles concentrado no continente chinês, atualmente, continente asiático, bem corrigido aqui do nosso geógrafo titular, pelos chineses, que se destacam pela alta produtividade nas ciências paleontológicas, colocaram a questão relacionada à descoberta de penas inseridas em âmbar,
que é uma espécie de... Ele nasceu na China e não sabe que... Prometo que eu vou interromper a tua palestra. Será muito bem interrompido. Encontraram amostras de pena em âmbar resinoso, né? É resina vegetal mineralizada. Então, isso coloca a zoologia atualística em xeque, ou pelo menos numa situação de que tem que buscar outras ferramentas para tentar explicar a questão do modelo árido. Em tese, se pena, pico e sangue quente já estavam presentes há 65 milhões de anos em organismos que nós entendemos como dinossauros aviformes ou dinossauros com pena, dão um nome, como vocês acharem melhor, ave, então em tese não existe. Seria um dinossauro derivado. É tudo uma questão de escala de tempo geológica, entendimento de tempo profundo. E essas evidências evidências paleontológicas corroborando modelos evolutivos também ficaram bem estabelecidas dentro da própria geologia. Áreas importantes da geologia descritiva, como a cartografia, por exemplo, elas tiveram importância na navegação, na astronomia e outras áreas afins, do conhecimento do globo terrestre, né? Mas uma coisa sempre foi um fato, é a continuidade da borda dos continentes. Não precisava ser grande cartógrafo 200, 300 ou 500 anos atrás para ter uma noção de que as massas continentais em algum momento foram unidas. O problema foi que levou-se um grande tempo para explicar que forças geofísicas colossais foram suficientes para separar esses continentes e para aproximá-los, né? Até o ponto de esses choques, né, entre massas continentais gerarem cordilheiras, ou então verdadeiros vales e fossas abissais debaixo dos oceanos. A geologia moderna nos faz compreender, e tem as suas inter-relações com a biologia, no sentido de que, sem a Cordilheira dos Andes, hoje a gente sabe que não se sustentaria um ecossistema como o Alto, Médio e Baixo Amazonas. Relações de transgressões marinhas e de eventos glaciais, né, de glaciação, tiveram força suficiente para extinguir linhagens inteiras e também mudar biomas e ecossistemas inteiros. Pelo fato extremamente interessante de nós termos aqui em Santa Vitória do Palmar, uma região bem pertinho nossa aqui, elementos faunísticos que assustariam vocês, ou vocês considerariam, se fosse estudar a biogeografia atual, como uma estupidez zoológica. Nós sabemos que nós tínhamos elefantes aqui, né? Mastodões, eram indivíduos da nossa fauna local, né? Se encontram molares de mastodontes em sedimentos aqui geologicamente recentes na região de Santa Vitória do Palmar, e a gente sabe que para sustentar uma fauna desse tamanho nós não poderíamos ter nem um clima e nem formações florísticas que nós temos hoje. Nós precisaríamos de um ambiente de tundra ou uma savana para sustentar mamíferos tão grandes assim. E num flash geológico de apenas 40 mil anos, todo o cenário mudou e mudou muito. Surgiu o Cerrado muda de uma certa forma e surgem florestas chuvosas por toda a América Central e Sul, em lugar, né, de grandes extensões de pastagens naturais. Mudanças que aconteceram de uma forma tão rápida que, para uma escala de tempo geológico, foram mudanças assim em segundos. O que eu teria para falar no sentido paleontológico é que hoje, né, estudar a evolução
hoje, para se ter uma formação biológica, sem uma boa base do estudo paleontológico e geocientífico, como um dos marcos, né, das próprias bases do entendimento da evolução, né, seria uma falta extremamente grave na formação do biólogo. E que eu acredito que serve como um cabedal interessante para expansão, né, dos conhecimentos evolutivos em suas outras áreas, né, nos quais os professores vão ilustrar muito bem, acredito eu. Eu acho que, fundamentalmente falando, do ponto de vista dos fósseis como datação relativa, né, o desenvolvimento da própria compreensão evolutiva, as tecnologias geocientíficas de datação absoluta, que evoluíram bastante no sentido tecnológico e de precisão, corroboram muito das datações absolutas em termos de milhões de anos, inclusive da população, né, da distribuição da própria população humana na América do Sul, e também na datação em termos não relativos, mas de dados numéricos exatos em milhões de anos, através de espectros fotômetros de massa, que através de amostras de material dentário, podem nos dizer com uma margem de segurança muito grande de que aquele dente ali que a gente achava por datação relativa de formações geológicas que nós temos, com fósseis que ocorrem na América do Sul e na África, por exemplo, a mesma fauna e a mesma característica, o mesmo grupo taxonômico, porventura passaram por gerações, né, de pesquisadores com unidades absolutas que hoje nós temos um erro muito pequeno. Com relação à paisagem, né, à consciência de que a zoologia nos traz hoje dentro de formas viventes ainda, de animais e plantas, os famosos fósseis vivos, e é um termo bem empregado. Hoje, se vocês pensarem em termos de como tentar visualizar na prática, visualizar em termos reais, não um Jurassic Park, mas um Pleistocenic Park, né? Viagem para a África, continente africano, uma savana. Na verdade, o próprio ambiente de savana, o próprio ambiente africano, de grandes extensões, né, de pradarias, algumas regiões da América do Norte também, na Ásia, nós temos características na fauna e na flora que nos denotam que o Pleistoceno, ou pelo menos que o Quaternário ainda não terminou, ainda está em andamento. Hipopótamo, zebra, felinos de grande porte, na verdade, são verdadeiros fósseis vivos. Se compararmos com a América do Sul, talvez os maiores mamíferos sejam a onça e a anta, talvez, né? O restante dos nossos mamíferos são de pequena escala. Mas como explicar elefantes, né, e grandes modelos, né, aparentemente que mantêm ainda feições pré-históricas em escala biológica? O que sustenta esses animais até hoje? Porque nós não temos mais elefantes na América do Norte, na América Central e na América do Sul, porque só na África. Então, as condições geológicas da África permitiram que, mesmo com o final da glaciação e o retorno da umidade às massas continentais atuais, nós mantivemos as mesmas características desses biomas, com pequenas variações na fauna, mas seu principal modelo diagnostica
aqueles biomas e aquelas populações se mantiveram. Espécies geograficamente isoladas são, por exemplo, como a Austrália, mas a geologia também nos mostra verdadeiros fatos que corroboram o processo evolutivo de escala titânica, né? De escala, uma magnificência muito grande. Fósseis que hoje são encontrados no interior de Santa Maria, próxima à região de Candelária, têm a mesma geocronocorrelação, eu estou falando de Triássico agora, lá de 200 milhões de anos ou mais, tem a mesma geocronocorrelação com fósseis encontrados na Índia, na formação Mallee, na Índia. Isso corrobora o modelo geofísico, né, do deslocamento, né, na formação do Gondwana, onde toda a Índia vem e se choca com o sul, né, da Ásia, formando o complexo Himalaia. Né. Unidade geológica extremamente fundamental, né, para a manutenção dos atuais biomas daquela região. Então, eu acho que isso é um fato bastante aceito, que a paleontologia sempre foi, no passado recente e investigações futuras, como o grande paradigma que evidencia o processo evolutivo, mas que, juntamente com a geologia, permitiu que o ser humano, através de um processo de evolução tecnológica, conseguiram compreender melhor e estão compreendendo melhor a questão da noção de tempo geológico, de escala geológica do tempo, de tempo profundo, quer dizer, tempo que estoura, né, que perpassa os processos da história escrita, né, e que adentra na obscuridade da pré-história. Nós temos que buscar a informação de tudo que tem mais de 11 mil anos, não nos livros de história, mas nos livros da rocha. E essa interpretação interdisciplinar entre vida, em termos fora do corpo de rocha, não preservada no corpo de rocha, e aquela vida que ficou preservada, né, nos fósseis, há uma promessa, né, de uma interdisciplinaridade cada vez maior entre as geociências e a biociência. Afora, né, desconsiderando a área econômica das geociências, né, que atualmente talvez se torne extremamente estratégica, né, no nosso país em termos de petróleo, mas não se esqueçam, né, que as nossas grandes formações de petróleo aqui foram quantidades enormes, né, de pedaços de ecossistemas que foram soterrados por processos geológicos bastante importantes e por condições especiais de, nós chamamos tafonômicas, né, que são processos que envolvem a cobertura de estruturas orgânicas e a gênese e a decomposição incompleta desses organismos, né, no qual se forma o petróleo, faz parte também da paleontologia. A própria estratigrafia de sequência, que é a estratigrafia mundialmente utilizada hoje, que foi criada pela escola da Exxon, né, uma das maiores produtoras de óleo do mundo, a própria estratigrafia sequencial nasce dos primórdios da geologia clássica, da estratigrafia clássica e da paleontologia. Eu passo então agora a continuidade do raciocínio ao professor César, e enquanto ele fala, eu vou pensar numa forma de interrompê-lo, talvez na maior parte do pronunciamento dele. Ele ficou bravo. Ficou bravo que eu interrompi ele. Mas eu dei uma cola aqui para ele também. Foi ou não foi? Esse aí não tem botão. Tem que deixar assim. Então, assim, ó, pessoal, qual é a minha preocupação? Eu sei que o público aqui é bastante heterogêneo, alunos de biologia, alguns já formados, gente da licenciatura, do bacharelado, professores também,
ilustríssimos professores ali acompanhando. Então a gente tem que falar uma linguagem, um tema, um assunto, uma abordagem que não seja tão professoral e que às vezes acaba se tornando uma aula também, né? A gente não sabe o quanto o público entende certos conceitos. Vejam o Dornelles aqui, ele abordou. Tá, ninguém entendeu nada, né? Resumindo, é isso aí. Abordou a paleontologia de uma forma bem técnica. E, de fato, a paleontologia é talvez uma das melhores, se não for a melhor ferramenta do biólogo. A melhor. Vou contando aqui. Por quê? Porque ninguém consegue explicar a presença de um fóssil na Terra, invocando uma causa natural, que não seja um paleontólogo, um geólogo, um biólogo. A única forma alternativa de explicar a presença de um fóssil é uma explicação... Pega o outro. Eu confio, professor. Com fio é melhor. Tá bom? Esse aqui tu guarda. Não tem como explicar um fóssil com coisas que fora de uma explicação natural, só se você explicar com uma causa sobrenatural. E acreditem, muitos vão querer explicar a presença do fóssil com uma causa sobrenatural. Mas a evolução, tida a evolução orgânica, a evolução biológica, felizmente não precisa de nenhuma causa sobrenatural para ser colocada e ser explicada e ser entendida. Isso desde quando, pessoal? Desde quando na história? Exatamente desde 24 de novembro de 1859, né, Antônio? Postou lá a primeira edição do livro chamado Sobre a Origem das Espécies. Já ouviram falar desse livro? Se não ouviram, vão ouvir comigo, por exemplo, uma aula de evolução. Vamos sofrer um pouco também? Tá, faz parte. Antes disso, pessoal, claro que teve uma preparação de terreno para Darwin, Lamarck, por exemplo, e tantos outros naturalistas que flertaram com a possibilidade da mudança orgânica, ou, para usar um termo bem darwiniano, descendência com modificação, flertaram, mas ele que conseguiu reunir os pontos desse joguinho, digamos assim, e montar um quadro, um cenário plausível e testável com causas naturais. E propôs um mecanismo de como isso aconteceria, e esse mecanismo ele batizou e enfatizou bastante nesse seu livro, chamado de seleção natural. Às vezes, a evolução ter